como pagar o INSS ou como contribuir para a Previdência Social, especificamente como pagar esse carnê aqui. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês um passo a passo bem tranquilo como é que faz para realizar esses pagamentos. Claro que quem faz o pagamento do INSS por conta própria é o que eles chamam de autônomo, né? Pagar por conta própria eles chamam sempre de autônomo. Eu vou explicar isso detalhadamente porque você precisa achar um código para poder realizar o pagamento. Esse código de pagamento ele é muito importante, porque se você pagar o código errado, pode ser que a sua contribuição dê erro e aí, enfim, você não quer problema com a Previdência Social, né? Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte vai ser como achar esse código e também como achar o NIT, o Número de Identificação do Trabalhador. Depois eu vou mostrar como é que faz para emitir a guia de pagamento, que é a guia da Previdência Social. Vou mostrar como é que faz tanto por este carnê como pela internet, que é mais seguro, mais fácil e prático. E no final vou te falar sobre as regras de pagamento. Então, data de vencimento, onde que você paga, enfim, informações importantes aí para quem vai pagar o INSS. Vamos lá, vamos começar sobre quais as informações que você precisa ter em mãos para realizar o pagamento. Você precisa de 2, tá? 2, no mínimo 2. O NIT, Número de Identificação do Trabalhador. O NIT, pessoal, eu quero que você tenha muito cuidado ao encontrar o NIT. Por quê? Se você for pagar principalmente pelo carnê, se você errar o NIT, a contribuição, aquele pagamento que você está fazendo referente àquele mês, vai para outra pessoa, se você errar o NIT, tá bom? Na internet, ele pede para confirmar o nome da pessoa. Você coloca o número do NIT e ele confirma o nome da pessoa, então isso você tem que estar muito desatento para pagar errado. Mas no carnê aqui, ó, se você errar o NIT, você erra. Como é que faz, Gustavo, para eu achar esse NIT? Tu vai entrar no aplicativo do Meu INSS e vai pegar o teu CNIS ou CNIS, Extrato Previdenciário, que é igual esse que vai aparecer aqui na tela. Com o CNIS, você vai procurar aqui, ó, esse primeiro número aqui, NIT. Pega esse número e deixa ele fácil aí que você vai precisar dele, ok? Esse é o NIT. Número de Identificação do Trabalhador. Gustavo, a primeira vez que eu estou pagando INSS, eu não tenho NIT. Então, você vai ter que entrar no site do INSS e cadastrar o seu NIT. Dá para cadastrar também pelo telefone 135 da Previdência Social. Beleza? Tá com o NIT na mão? Vamos agora para os códigos de pagamento. Acompanha comigo. Aqui estão os principais códigos de pagamento para quem vai pagar por mês. Tá? Tem outros códigos para quem vai pagar trimestral ou semestral. Aqui eu coloquei o mais tradicional, que é o mensal. Normalmente todo mundo paga por mês. Então tá lá, tem 2 tabelas. Essa tabela azul que está aparecendo aí para você, ela tem os códigos para o contribuinte individual, ok? Que é aquela pessoa que trabalha por conta própria. Aqui na tabela laranja estão os códigos do facultativo. Quem é o facultativo? Aquelas pessoas que querem pagar o INSS, mas não trabalham, tá? E presta muita atenção, porque se você errar o código aqui, você pode pagar a mais de forma desnecessária, ou seja, pagar um valor maior, que vai atingir o mesmo resultado se você pagasse um valor menor, ou então, como é o caso dos 5% ali da dona de casa, você pode pagar a INSS e quando chegar a hora de aposentar, a tua contribuição não vai valer. Então, eu vou começar explicando aqui primeiro o contribuinte individual. Você aí trabalha por conta própria? Então, você vai pagar como contribuinte individual. Existem 3 formas de você contribuir para a Previdência Social, pagar o INSS, na condição de contribuinte individual. Ó, atenção aqui, contribuinte individual é que trabalha por conta própria, beleza? Sou empregado, sou CLT, você não paga INSS, quem paga é a empresa. Sou trabalhador avulso, quem paga é a empresa. Sou segurado especial, é outro esquema. Aqui é para quem paga por conta própria, tá bom? Código 20% é o código 1007. Quem é que vai usar o código 1007 contribuinte individual? São aquelas pessoas que podem se aposentar por tempo de contribuição ou querem pagar o INSS acima de um salário mínimo. Olha só, se você aí já está beirando completar a idade para se aposentar, não tem mais expectativa de aposentar por tempo de contribuição, certo? Vai pagar apenas sobre um salário mínimo, eu não recomendo esse código. Por quê? Porque aqui tu vai pagar 20%.
tá bom? Agora, se você aí quer pagar acima de um salário mínimo, Gustavo, quero pagar sobre 2 salários mínimos, sou contribuinte individual, você vai ter que pagar 20%. Não tem como pagar 11%, que é o código de baixo ali, o código 1163. Então, quem é que vai pagar o 1007? Todo mundo que quer pagar acima de um salário mínimo, beleza? Tá, Gustavo, eu quero pagar sobre um salário mínimo. Não quero pagar acima de um salário, é só um salário mínimo. Então é isso. Vou pagar no código 1163? Calma, calma. Você aí tem a expectativa, a esperança de se aposentar por tempo de contribuição? Se a resposta for sim, não pague sobre 11%, pague sobre 20%, que é o código 1007. Por quê? Porque toda contribuição feita aqui no código 1163, toda contribuição feita por ali, ela não vale para aposentar por tempo de contribuição. Gustavo, o que é tempo de contribuição? Até 2019, você conseguia aposentar exclusivamente por tempo de contribuição. Não importava qual era a sua idade, ok? Então, eu tenho lá, homem, 35 anos de contribuição. Pá, aposentou. Não importa, teve cliente aqui no escritório que aposentou 48 anos de idade. Por quê? Porque tinha fechado o tempo de contribuição. Agora, se você tem poucas contribuições, tá mirando ali aposentar por idade e vai pagar sobre um salário mínimo, aí tu pode pagar aqui 1163, vai pagar 11% do salário mínimo, tá bom, pessoal? 11% do salário mínimo. Gustavo, eu quero pagar o MEI. Aí o MEI, pessoal, não é por aqui que você vai pegar o boleto, tá? O MEI, ele tem um lugarzinho próprio lá, beleza? E o MEI tem CNPJ. Eu coloquei bem ali na tabelinha, ó. Quer pagar sobre um salário mínimo e não vai aposentar por tempo de contribuição, beleza? E o MEI é o mesmo esquema. Ele vai pagar sobre um salário mínimo, tá? Vale para aposentadoria. O MEI, ME, microempresa, não é a mesma coisa que MEI. O ME, ele tem que pagar o INSS aqui. O MEI já está incluso o INSS, o imposto de renda, o ISS, várias coisinhas lá. Beleza? Agora, ME você precisa pagar por conta própria. Normalmente o seu contador é que vai emitir esse boleto aqui para você. Tá joia? Gustavo, e o facultativo? Pessoal, o facultativo, ele é o mesmo esquema do contribuinte individual. Nós temos o 20% que vale para tempo de contribuição e acima de um salário. Nós temos o 11% que é para quem está pagando sobre um salário com a alíquota reduzida e não vai querer aposentar por tempo de contribuição ou não tem esperança mais. E aí temos o código mais barato de todos, que é o 5%, porém, o código de 5%, ele é apenas e tão somente para pessoas, homem ou mulher, que não tem renda. Pessoal, quando eu digo que não tem renda, é zero renda. É conhecido como dona de casa. Vou pagar como dona de casa. Pode pagar? Pode, só que tem 2 requisitos aqui, 2 critérios que você precisa preencher. Se tu pagar e não preencher esses 2 critérios, você vai pagar errado. Provavelmente você vai pagar e vai dar ruim na hora de aposentar. Quais são esses 2 critérios? Olha lá, não tem renda registrada no CAD único. Chega lá no CAD único, qual é a sua renda? Zero. Minha renda é R$20, R$50. Perdeu, já não vai dar para pagar o código 5%. Na verdade, dá para pagar, dá. O INSS recebe, né? Que na verdade a Receita Federal ela recebe. Só que na hora de aposentar, o INSS não vai contar essa contribuição. Então não pode ter renda no CAD único. Tem que ter zerada. Agora, tem que, além de ter renda zerada, precisa pertencer a um grupo familiar de baixa renda. Onde que você vai ver se é baixa renda ou não? Lá no CRAS. O CRAS, você precisa ter CAD único, esse CAD único precisa estar sempre atualizado e não pode ter renda tua. Mora eu e meu esposo. Vamos pensar na mulher dona de casa, mora ela e o esposo dela. Beleza. Vai ter renda do esposo, mas dela não tem. Beleza, pode pagar. Ou ao contrário, né? Minha mulher tem renda, eu não tenho, quero pagar 5%. Pode pagar, não tem problema. Beleza? Gustavo, eu tô meio na dúvida se eu vou ter direito a aposentar por tempo de contribuição ou não. Tô na dúvida aí se eu pago 20% ou 11%. O que eu faço? Meu amigo, quer uma dica?
faz um planejamento previdenciário, faz uma consulta com o advogado para pelo menos saber qual é a tua expectativa, se vai ou não aposentar por tempo de contribuição. Inclusive, o meu escritório faz esse tipo de serviço, se você quiser. Vamos ver agora como é que faz para emitir o boleto. Primeiro eu vou te ensinar como emitir esse boleto pela internet, tá? Tu vai entrar aqui no Google e vai colocar SAL INSS. O que é SAL? Significa Sistema de Acréscimos Legais, tá bom? Esse aqui é o site oficial, tá vendo? Ó? Tem esse códigozinho aqui, sal.rfb.gov.br. Entrou aqui nesse site, vai aqui para essa tela. Aqui você tem 3 opções. Você vai escolher a primeira ou a segunda, tá? Se você começou a contribuir para o INSS, para a Previdência Social, antes de 29 de novembro de 1999, você vai escolher por aqui. Agora, se você pagou a primeira contribuição após, na verdade, é se você é filiado ou não. Ok? Se você é filiado ou não. Essa filiação é o ato de você se cadastrar no INSS, se cadastrar na Previdência Social. Aí é esse aqui, tá bom? A maioria dos brasileiros se cadastram quando começam a pagar INSS. Então você vai aqui, tá? Normalmente não vai dar muito BO se você errar nisso daqui, não. Porque isso aqui é para ele calcular os juros e correção. E você vai pagar em dias, então não é para ter muito problema, tá? No meu caso aqui, eu me inscrevi na INSS após 99 e vou acessar aqui. Lembra que eu falei para você pegar o número do NIT lá no começo do vídeo, que está lá no CNIS, aquele número lá? Então, agora você vai precisar dele, tá bom? Você vai ter que colocar ele aqui no campo. Além disso, você vai ter que escolher qual é a categoria, tá? Qual é a categoria? Pessoal, o empregado doméstico, ele paga por outro sistema desde 2015, então não vai ser doméstico aqui. Ou vai ser contribuinte individual, ou vai ser o facultativo, tá bom? Ah, Gustavo, você falou aqueles códigos lá e agora? Pessoal, segura, tá? Aqueles códigos vai contar mais para esse aqui, porém ele já vai dar a opção ali na frente também para você escolher o código. Só que aqui é mais fácil, é mais intuitivo. Vamos colocar aqui que eu sou contribuinte individual. Eu trabalho por conta própria e sou contribuinte individual. Beleza, você vai colocar o seu NIT e vai colocar contribuinte individual. E vai colocar aqui não sou um robô. Vai colocar consultar. Beleza, confirmou. Wilker Gustavo, sou eu, tá, pessoal? Wilker Gustavo Marques de Souza, categoria contribuinte individual. E também pediu para confirmar o meu NIT aqui. Beleza? Confirmar. Foi. Aí aqui, pessoal, eu vou ter que colocar em adicionar a contribuição que eu quero pagar. O que é competência, pessoal? Competência é o mês que se refere ao pagamento. Por exemplo, janeiro de 2026 é uma competência. Quando é que eu pago a competência janeiro de 2026? Eu sempre vou pagar no mês seguinte. Então, janeiro de 2026, eu pago em fevereiro de 2026, ok? Vamos considerar que eu estou em janeiro e eu quero pagar a competência de dezembro do ano passado. Essa, com certeza, é a contribuição que mais dá problema aí que eu vejo. Dezembro e janeiro. Por quê? O que acontece normalmente todos os anos entre dezembro e janeiro? Alteração de salário mínimo, tá? Então já fica esperto porque a contribuição de dezembro, ela vai ser paga de acordo com o salário de dezembro. Porém, você vai pagar efetivamente ela em janeiro, onde provavelmente já vai ter saído o salário novo. Só que você não coloca o salário novo em janeiro, porque tu tá pagando dezembro. Tu vai usar o salário novo só em fevereiro, que você vai então pagar janeiro, beleza? Então vamos colocar aqui dezembro de 2025, por exemplo. Qual era o salário mínimo em dezembro de 2025? Se você tem dúvida sobre qual é o salário, eu recomendo que você vá lá no Google e coloca, tá? Ó, salário mínimo de 2025, 1.518. E aí você coloca o salário, tá? 1.518. Ah, Gustavo, eu quero pagar sobre 2 salários mínimos. Beleza, então tu multiplica um salário mínimo vezes 2, certo? E o resultado tu coloca aqui. Confirmar, foi. Beleza. Qual é o código de pagamento? Lembra lá da tabelinha? Ele vai estar aqui as opções, ó. O 1007, 1163, tem vários códigos aqui, né? Vamos voltar lá na tabelinha? Vamos considerar que eu vou aposentar por tempo de contribuição. Eu fiz meu planejamento e o certo é eu pagar sobre um salário mínimo, então eu vou pagar o 20%,
código 1007. Vamos ver aqui se eu digitar aqui se aparece, ó. Ele não deixa digitar, tem que escolher aqui, 1007, tá aqui. Qual a data de pagamento? Dia 19 de janeiro de 2026, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu estou gravando esse vídeo exatamente dia 19 de janeiro de 2026. Então, a competência de dezembro, ela venceu dia 15. Ela venceu dia 15. Então, eu vou colocar aqui confirmar. Olha lá, ó. Ele já mandou aqui uma multa, porque eu estou pagando em atraso, tá? Eu já vou falar sobre essa questão de pagar em atraso. Só estou querendo mostrar aqui a funcionalidade de como é que faz para você pagar o INSS, beleza? Vamos voltar aqui. Vamos colocar outro jeito aqui. Vamos colocar o facultativo. Ó, colocou o NIT aqui, preencheu. Aqui não sou robô, veio. Agora vamos imaginar, confirmar aqui, vamos imaginar que eu vou pagar janeiro, né? Vou pagar janeiro de 2026. Ó, o valor de salário mínimo, 1.621, certo? Confirmou aqui, foi. Agora o sisteminha tá com uma trava. Se você colocar, ó, R$1.500, que é o salário antigo, ele vai avisar que tá um salário mínimo, tá abaixo do salário mínimo, ó, tá errado, tá vendo? Aí se tiver, você tem que consertar. Então, colocar aqui 1.621, confirmou, facultativo. Aqui você vai colocar facultativo baixa renda, né? Que é o exemplo que eu tô dando. Beleza, vamos ver o que vai virar. Olha lá, pronto, deu. O que eu faço agora? Eu seleciono, emitir GPS. Ele vai emitir GPS aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, ele gerou o código para você pagar. O sistema do INSS não está mais emitindo o boleto. Uma pena, né? Porque era mais legal quando você tinha um boleto ali para poder levar na lotérica, enfim, agora não tá tendo isso aqui, tá horrível, tá? Mas paciência é assim mesmo. Agora eu vou te mostrar como é que faz para você preencher esse carnê aqui, tá? Se você abrir o seu carnê, você vai ver isso aí que você tá vendo na tela, tá? Aqui em cima tu vai colocar o código de acordo com a tabela que eu expliquei lá no começo do vídeo. A competência é o mês que você vai fazer o pagamento. Então, se você tá pagando dezembro, tu vai colocar, por exemplo, né, dezembro de 2025. Se você for pagar janeiro de 2025, você vai escrever 01 de 2025. Se for 26, você vai colocar aqui 26. E o número identificador é o NIT. Lembra lá o NIT que você pegou no seu CNIS ou CNIS? É aqui que tu vai colocar ele, tá? E o valor? Agora o valor, pessoal, vai ser de acordo com aquela tabela. Se tu for pagar 5%, tu vai pegar o salário mínimo atual e vai calcular 5% do salário mínimo. Se for pagar 11%, 11%. Se for pagar 20%, tu calcula 20% sobre o salário mínimo ou sobre o valor a mais que você está pagando. Total aqui, beleza. Eu não recomendo você usar o carnê para pagar parcelas atrasadas, porque é muito chato fazer esse cálculo da multa e dos juros. Eu recomendo aí usar aquela outra modalidade pelo site. Parte final aqui sobre pagamento. Se você for pagar pelo carnezinho laranja, tu vai pagar na lotérica. Se tu fizer com outro boleto, tu vai pagar ele no seu banco aí, não tem problema. Dá para imprimir e pagar na lotérica também, tá? Fique atento porque você não pode ficar pagando INSS atrasado. A primeira contribuição sua precisa ser em dias. A primeira contribuição sua precisa ser em dias. Porque se você pagar a primeira vez em atraso, você não vai ter aquela contribuição paga em atraso validada. Ela não vai servir praticamente para nada. Então tome muito cuidado. Agora, se tu pagou a primeira em dias, pagou certinho a primeira, e a segunda você atrasou, essa segunda, se você pagar em atraso com multas e juros, ela vai contar tanto para a qualidade segurada, tanto para a carência, quanto também para o seu tempo de contribuição. Tá tranquilo. O que você não pode é pagar a primeira em dias, passou mais de 6 meses, no caso do facultativo, foi lá e pagou atrasado, tá? Ficou 6 meses sem pagar. Pagou a primeira em dias, ficou 6 meses sem pagar e depois voltou a pagar. Se tu for do facultativo, tu vai perder essas contribuições que tu tá pagando em atraso. Agora, se tu for contribuinte individual, pagou a primeira em dias, você tem até 12 meses para fazer o pagamento da próxima em atraso. Tá? Minha dica, não atrasa mais que um mês não, atrasou, corre lá, paga, tá? Atrasou mais de 12 meses, mais de 6 meses, tá na dúvida? De repente pesquisa, faz uma consulta com o advogado para ver se vale a pena você pagar esse retroativo. Porque pagamento em atrasado do INSS só vale se você pagar sem perder a tal da qualidade de segurado. Facultativo perde em 6 meses, normalmente, tá, pessoal? Não, essa não é a regra absoluta, normalmente é em 6 meses. E contribuinte individual normalmente é em 12. Claro que tem situações que aumenta esse prazo, só que eu não vou explicar todas essas regras para você nesse vídeo aqui, que o meu foco é te ensinar a pagar o INSS, tá bom? Gustavo, como é que eu sei se eu tô pagando certo, se isso tá indo lá pro meu registro?
Tu vai lá no seu CNIS e olha as contribuições. Toda contribuição que você paga, dentro de um mês ela tem que aparecer no CNIS. Se você está pagando INSS, mas quando entra no extrato previdenciário e não aparece, tem alguma coisa errada. Por isso que é muito importante você guardar o seu comprovante, beleza? Mais uma vez, se você quer ter segurança para pagar o INSS do jeito certo, programar a sua aposentadoria, entre em contato com um advogado especialista e peça para fazer um planejamento previdenciário, uma simulação especial para o seu caso. Se você já pagou bastante INSS e tem algum tipo de deficiência, fique esperto porque pode ser que você já tenha direito de se aposentar na condição de pessoa com deficiência. Então, para você que quer entender mais sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, fica com esse vídeo meu aqui.